Pode assentar, irmãos. Um saludo a los hermanos, hermanas, com a paz de Jesucristo, amém ou não? Está feliz com Jesucristo ou não? Vamos falar em português ou em espanhol? Pero que é melhor em português, não? Sim, bem melhor. Como diz Ana Clara foi educada e alfabetizada em espanhol, por isso que ela estava tentando ler ali em português, viu, gente? O acento é totalmente diferente, mas que bom poder estar com vocês. Eu sou um filho desconhecido da casa, amigo de muitos, né, aqui de vocês, irmãos, crescemos juntos. Eu não vou contar a idade de alguns que me deram aula na época de juvenis aqui, para não constranger, né, com certeza, até porque não constrangeria. Eu fiz 28 anos essa semana, né, quase, não é verdade, né, mas que bom ter vocês aqui na casa de Deus, uma casa que para mim é um lugar de chamada, um lugar de um desafio que Deus nos deu, ao nos converter, ao nos transformar. Nós, desde quando chegamos aqui, acho que início da década de 80, né, não posso falar assim, né, faz tanto tempo já, né, os avivamentos, os despertamentos missionários, quando acabava a luz na igreja, que estavam cantando, era outros tempos, né, e a gente foi despertado nesse tempo para a obra de Deus. Daqui saíram tantos pastores, tantas pastoras, e a gente tem um privilégio para poder servir a Deus aqui nessa noite. Eu queria pedir primeiro desculpa, às vezes eu estou modificando um pouco minha linguajar, é difícil mudar a chave do idioma às vezes, né? Eu passei 6 meses, quando cheguei na República Dominicana, com muita dor de cabeça, porque falando espanhol, pensando em espanhol, e aí a gente começa a mudar também os nossos costumes, mas foi um privilégio. Eu rapidamente quero prestar aí um relatório de uma maneira interativa. Tem um PowerPoint aí, não sei se podem transmitir para nós. Quem está lá? Isso. Tem alguém lá? Não? Que eu não estou vendo. Tá. Sim. Vou fazer, deve ser alguma fonte que não tem um computador, mas eu vou tentar rapidamente falar aí para vocês acerca da missão. Primeiro, nós temos um grande desafio em entender o que seja missão. Missão, eu vou fazer só uma introdução para que a gente possa entender bem. Do ponto de vista da missio, das missões, missão é entendida como um envio para algum lugar, né? Nós confundimos muitas vezes o termo missão com missões. Missões é quando acontecia de uma colonização ser formada e famílias indo até constituir aquele lugar, uma igreja ou até um povoado. Missão é quando você vai para um aspecto específico, como nós fomos 3 anos para a República Dominicana, e o caráter da missão de Deus tem como caráter de libertar as pessoas, trazer salvação, resgate, e também redimir e preservar toda essa criação. No próximo slide vai dizer que os propósitos aqui da missão é basicamente o que acabamos de celebrar aqui através de uma criança, através de João 3,16, que Deus ama o mundo, porque Deus ama o mundo, existe missão, e também para cumprir o mandato de Jesus em Mateus 28, da grande comissão, que é estabelecer essa missão de Deus em todos os lugares da terra. Você crê que Deus ama todos os lugares da terra, sim ou não? Sim ou não? Deus ama a sua cidade, ama essa linda terra, amém ou não? Ai, que saudade de comer pamonha, né? Que saudade de comer carne assada, né? Lá a gente não come carne assada assim, né? É uma coisa muito cara, né? Carne assada é um privilégio. Então, cumprir o mandato de Deus em todos os lugares que a gente está. Também como missão, terceiro ponto aqui, o propósito da missão, ela é em que nós podemos participar dos propósitos aí de Deus no mundo, né? Ou ao mundo, como Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, o objeto da missão de Deus é todo ser humano, toda a criação de Deus. Restaurar a criação de Deus é o propósito de Deus a este mundo, ou seja, tornar-nos semelhantes a Deus, parecidos com Deus. John Wesley cria que o ser humano podia ser redimido do seu pecado original através do processo de santificação, e cada dia,
conforme eu vou me santificando, vou me parecendo mais com Deus até alcançar no céu a perfeição cristã. E também a missão, o propósito de Deus é continuar escrevendo essa carta que não existe, esse texto não existe, de Atos 29, que nós escrevemos hoje, Atos 29. A cada dia colocamos uma linha diferente nessa história, e uma linha que Deus tem um propósito muito grande nessa história. Quando falamos em missão, especificamente em um lugar, em outro povo, em outra cultura, a primeira coisa que a gente vê é que a gente passa por um processo de aprendizagem, ou seja, entender como aquela cultura, como aquele povo se relaciona com Deus, como é a sua cosmovisão, ou seja, a sua lente, de que maneira, estou usando óculos, de que maneira eles enxergam as suas relações e as relações com Deus. E na missão também a gente aprende o costume, a língua, de uma maneira pelo qual a gente conhece um povo, responde ao povo, e por conhecer a cultura e respeitar a cultura, conhecer como eles conversam. Dominicano, ele tem uma forma espanhola própria de conversar. Ele se refere a um, ele sauda um ao outro como que lo que, como está la cosa, hermanito, como va la cosa. Então, cada povo se relaciona de uma maneira, com intimidade. Se você vai na Costa Rica, por exemplo, na América Central, e quando eles dizem, ahorita vamos empezar, né? Ahorita para eles é agora, nesse momento, né? Se um dominicano te fala, ahorita vamos empezar, pode demorar 45 minutos, 1h30, 2 horas, não tem prazo. Então, para um bom brasileiro metódico, eu sofri muito na minha adaptação, porque quando eles falavam ahorita, eu já começava a estressar, porque tinha que aprender a esperar. Então, o que eu posso entender de uma outra cultura? Nem tão muito e nem tão pouco. Então nós aqui brasileiros somos acelerados, temos o propósito, queremos correr com a coisa, correr com a vida. Eles não, eles são sossegados. Aí a pergunta que um dia nós conversando em casa, chegamos a uma conclusão não tão muito normal, habitual, quem está certo? A gente que chama isso de procrastinação, deixar para depois as coisas, ou nós que estamos errados, levando a vida nessa urgência, nessa loucura, então esse equilíbrio, né? A gente entendeu que é importante ter o equilíbrio. Também na missão a gente conecta pessoas, né? Na Bíblia tem muitos textos que vai falar sobre isso, como Filipe e o eunuco, por exemplo, a mulher samaritana. Deus vai conectando pessoas, chaves da cultura, para que o evangelho ou o evangelismo possa ocorrer naquele lugar. Então, criando ambiente de conexão e interação. E de que maneira também na missão a gente pode, como missionário, ajudar outra cultura, através de fomentando a missão local com ferramentas que ajudarão então a essas pessoas a conseguir objetivos através de pastoreio, ou seja, levamos a eles suporte, treinamento, evangelismo, para que haja uma expansão do reino mais específica. República Dominicana é uma ilha, né? Divide com o Haiti. Haiti é o país talvez mais corrupto hoje no mundo, é o país com maior índice de pobreza por habitante, em que as pessoas comem uma vez por dia somente, e quando falamos uma vez por dia, estamos dizendo uma refeição com mandioca, às vezes um espaguete, só isso que eles comem durante todo o dia, e há uma grande disseminação de muita morte, a morte infantil em relação ao Haiti, e sem contar que a ilha sofre por causa de tempestades, terremotos e etc., que acontece porque estamos no Caribe, onde o mar se aquece muito, e então é caminho ali de tornados e tempestades muito fortes. Então orem, né, pelos países aí dessa ilha, Haiti e República Dominicana. 11 milhões de habitantes vivem na República e 3 milhões são haitianos. Desafios históricos e problemas históricos, entre eles, como por exemplo, quem possui a ilha haitiana, que é o nome desta ilha, conhecida e na verdade desbravada por Colombo, ou Cristóvão Colombo em 1492, sendo a República Dominicana a primeira cidade colonizada na América, basicamente. Então tem muita história, e a primeira universidade de lá também, da América. Então é um país que tem muita história. Principais produtos, como muitos podem perceber, lá é cana, café, açúcar, né? Derivados de açúcar e etc. Principal renda do país é basicamente o turismo, serviços, né? Punta Cana, alguém já foi em Punta Cana aqui? Levanta a mão, quem foi em Punta Cana? Ninguém foi?
Só vocês dois? Então vocês conhecem um pouco da República Dominicana? Já andou numa guagua dominicana? Não, não, né? Não sabe o que é guagua, né? Então já ficou só no resort mesmo. É um ônibus. Ah, já foi. Mas lá eles chamam o ônibus de guagua, né? O carro menor, como um Kia Sorento, de guagua. De um carro pequeno, guaguita. Então tudo é guaguita, né? É um povo muito alegre, solidário, festeiro, como o brasileiro, cuja religião também lá 47 são católicos, 21 protestantes e 28 não cristãos. Algumas ações que nós fizemos, que nós ali praticamos, reuniões, mentorias individuais, com pastoreio, conferências e treinamentos. Tem algumas fotos no outro arquivo. Como você está usando o PowerPoint? Parece que não, né? Você não abriu no PowerPoint, né? Começa essa primeira imagem, ok? Ok, vai passando, pode ir passando, só algumas ações de ação social, na pandemia, visita em igrejas, pode ir, pode continuar. Aniversário de igrejas, pregamos em algumas igrejas fazendo aniversário, pode continuar. Né? Aí a assembleia anual que a igreja tem, com seus pastores, são 50 igrejas no país, né? Isso aí, todos os pastores leigos, sempre fazíamos aí está errada a legenda, mas é um devocional aí na oficina. Esse é o bispo dominicano, bispo Cancún. Esse é o pessoal que trabalha lá na sede deles, né? Essa é uma igreja que a gente, durante 2 anos últimos, ficamos ajudando, que estava sem pastor em Santa Quisqueia. Os irmãos lá da igreja, que cuidamos nesse período. E também aí está errado isso aí, mas tudo bem, continua. Isso aí é uma festa muito interessante que eles têm, essa festa da colheita, né? Tem batismo, recepção de membros, e são haitianos recebidos nessa igreja que a gente visitou. Custo da colheita, essa festa da colheita, para você ver, são os irmãos que são lavradores, agricultores, e quando tem a festa da colheita, é uma grande festa que eles trazem o que produzem de suas casas, né? E aí celebram, porque é tradição deles celebrar a alegria de Deus dar os frutos da terra. E muitos, para nós isso talvez seja muito simples, mas para muitos representam uma grande tradição, porque significa que para eles um tornado, uma tempestade não destruiu suas casas, porque houve momentos na história em que eles perderam tudo, porque perderam a colheita, perderam tudo com as tempestades que vinham, com os tornados que vinham, com os ciclones que vinham. Então, para vocês entenderem, quanto para eles a colheita é importante, fazem parte da cultura de maneira central, são os frutos que eles vão levando, né? Bem tradicional do que eles produzem, está vendo? Algumas igrejas que nos convidavam para essa festa. Essa igreja basicamente foi construída com doações e irmãos trabalhando, pães nessa festa da colheita, trabalham como a gente trabalha também aqui do Brasil, né? A gente faz uma quermesse cristã evangélica, uma festa da roça, e vai montando, né? E eles também fazem as suas celebrações e as suas festas. Isso aí foi o Natal entre pastores que nós passamos, né? Convidamos. Isso aí é um culto da Páscoa, da ressurreição em outra igreja. Esses são vocacionados que tem lá na igreja. Esses são momentos momentos que a gente teve ministrando aos vocacionados. Essa é a primeira missão metodista inglesa há 200 anos. Essa igreja é de madeira, foi trazida da Inglaterra, desmontada e montada lá, né, pelos ingleses, né? Inclusive do lado da igreja tem 3 túmulos dos 3 primeiros missionários que chegaram lá, né? Assim por dentro da igreja, de mais de 200 anos aí de história, né? Muito bonita essa igreja. Esse é um momento antes de começar o culto. Pode passar. Ali você tem ali outra igreja que a gente pregou, aniversário, pode passar. Esse é no norte do país, aí no central, sempre ajudávamos algumas igrejas a levar Santa Ceia também, pregar e levar Santa Ceia. Esses são treinamentos que a gente deu às líderes de várias igrejas por todo o país. Aí são algumas fotos só, seminários de evangelismo e discipulado. Então, sempre quando a gente é convidado, né, treinamento também sobre discipulado em outra igreja. Podem passar. Isso aí foi um retiro que nós fizemos de pastoreio, de pastores, né? Aí são líderes também sendo treinados de algumas igrejas. Podem passar.
são pastores, né, do norte do país. Vocês são a escola dominical, né? Nossos filhos vêm interagindo entre eles. É um momento de combate à violência contra a mulher. A incidência de violência contra a mulher lá é muito maior do que no Brasil. Cerca de 7, entre 10 mulheres, 7 são agredidas por seus maridos, né, em sua casa. Então é um momento de oração e combate. Pode voltar ao outro arquivo agora, por favor. Essas são algumas fotos, de maneira muito rápida, né, porque o nosso tempo aqui não é tão grande. Pode passar o slide, por favor. O outro. Eu posso olhar aqui, né? Não estou acostumado com tanta coisa ainda, viu, pastor? Eu aprendo. Você sabia que a gente aprende com coisa boa, né? Ficar sem ela que é difícil, mas aprender é muito fácil, né? Pode passar, pastor, aí. Isso aí, irmão, a gente já passou isso aí, tá? Então, basicamente, são essas ações que nós fizemos. Pode passar o próximo slide. Aí. Você pode, a gente vai falar de um texto bíblico hoje, mas você pode pegar meu telefone, 64, que nós estamos usando, 99257-1001. Esse é o telefone que você pode entrar em contato conosco, ou mesmo ajudar-nos aí, ofertando e dando apoio para que a gente possa continuar na missão. É muito difícil continuar na missão ou fazer missões, porque a missão, ela tem vários aspectos, entre elas, manter a igreja, sustentar a vida e a missão, como o pastor acabou de fazer, e também, assim como essa igreja sempre foi parceira nossa durante esses 2 anos e meio que nós estivemos ali nos ajudando, porque essa oferta, com outra oferta, ajudava a gente a pagar um seguro de saúde, que a gente muitas vezes não tinha. Então essas ofertas que nos ajudaram a levantar, por exemplo, um seguro de saúde. Amados, eu queria compartilhar essa palavra com você, de Lucas capítulo 10, versículo 2, eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas você pode abrir na sua Bíblia. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores da seara, eles são quanto? São muitos? São poucos? E a Bíblia diz o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Eu queria falar um pouco sobre a missão do ponto de vista do ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu, basicamente, quando me converti, no meu chamado, eu sempre entendi que a Bíblia, ela fala o que Deus quer falar, mas as experiências pessoais nos levam a conhecer esse Deus, não somente de ouvir falar, mas com Ele andar. Quando a gente pensa em missão do ponto de vista bíblico, nós temos que pensar que Jesus está ali trabalhando. Vamos pensar como Jesus trabalha. Ele trabalhou com 3 discípulos de João, depois ele trabalha com mais 9 discípulos, chama eles para pescar a gente. Esses 12 formam uma equipe. Desses 12, Jesus percebe que a obra sempre estava expandindo e sempre haveria necessidade de encontrar mais pessoas. Assim, Deus levanta outros 70, ou outras versões 72, forma duplas. E Jesus faz em Lucas capítulo 10, de 1 a 12, toda a referência de como esses homens deveriam trabalhar e como seria a maneira deles trabalharem. Esses discípulos vão e começam então a trabalhar. Presta atenção, um dia Deus me chamou para ser missionário, pastor, e sempre, das coisas que eu vi na missão, é que sempre eu pensava, eu quero ser missionário porque há uma grande necessidade, e na missão eu percebi que essa ideia, ela é certa, mas também não é tão certa. Por quê? Porque necessidade sempre vai ser maior. Sempre haverá necessidade. Se eu te perguntar, se tem algo que você não está satisfeito na tua vida, você sempre vai falar, tem. Se semana que vem eu perguntar de novo, você vai falar, tem. Mesmo que você ganhou aquele algo, você sempre vai ser uma pessoa que sempre terá novas e novas necessidades. Eu vou pôr entre aspas. Ou seja, então por mais que eu trabalhe, né, se eu perguntar para o pastor se ele dá conta da necessidade da igreja, vai falar que eu não dou conta, porque todo dia é uma necessidade diferente. A gente diz que hoje os crentes estão um saco sem fundo, você dá, e ele não está satisfeito com o que você dá. No dia que você falar para ele, hoje eu não posso, ele vai dizer, já se revolta completamente contra você. Então Jesus está dizendo, olha, vocês vão entrar de casa em casa, de 2 a 2, vão falar do meu amor a essas pessoas, e ele diz assim no texto, se ali encontrar, na casa que vocês entrarem, paz, vocês vão ficar lá, vocês não vão ficar mudando de casa não.
E aí vocês vão falar do meu amor a essas pessoas. Amado, o trabalho da missão e o trabalho do missionário, que é guiado pelo Espírito, ele vai começar na missão, não pela necessidade, mas pela consciência do chamado. Primeira coisa que nós precisamos identificar, num culto missionário como esse, que é o quarto domingo hoje, hoje é o quarto, eu estou tão perdido com data que você não tem nem ideia, né? Para mim é o quarto domingo, né, hoje, né? Então, o quarto domingo como um domingo missionário, ou independente do domingo que você precisa ter a consciência de que Deus te chamou. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Alguém tem dúvida disso? Não. Quem tem certeza que Deus te chamou? Levanta a mão. Eu fui chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, ou seja, o nosso chamado estabelecido lá em Abraão, em Gênesis 12, ele vai continuar, e Jesus continua a mesma ideia de chamado. Chamou 13, depois outros 9, depois outros 70, e depois Jesus começa a chamar mulheres como Madalena e outros, né? Mas também nessa consciência do chamado, nós vamos perceber que os discípulos, à medida que foram andando com Jesus, eles não entenderam o chamado. Há pouco, a gente lê na multiplicação dos pães e dos peixes, que eles querem que Jesus, de alguma maneira ou outra, mande a multidão para sua casa. Jesus, está ficando tarde. Por quê? Porque a necessidade é tão grande que a gente não dá conta. Ou seja, muitas vezes num culto de missões, ou um culto missionário, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia o João, envia a Maria. Nossa, aquele irmão podia estar no culto hoje, que foi uma bênção a palavra. Mas por que não para você? Não, porque não é com você. Jesus pergunta a eles: o que vocês têm? É interessante essa pergunta para Jesus, porque a consciência do chamado me faz interagir com essas necessidades que eu vejo. Ou seja, você tem uma parte no chamado de Deus. Você tem um chamado, e é muito claro, todo crente precisa entender que quando Pedro diz: nós somos um povo, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Amado, somos o povo de Deus, sim ou não? Você é o povo de Deus, sim ou não? Estou achando que vocês estão muito tristes hoje. Tinha que estar mais alegre. Porque no versículo 17 de Lucas 10 vai dizer que quando eles voltaram, regressaram do chamado, dizendo: Senhor, até os demônios se submeteram a nós. Tão felizes que estavam. Jesus de repente joga uma ducha de água fria nesses discípulos, dizendo: tudo bem, eu vi o diabo caindo do céu, Satanás caindo do céu. Vocês não devem estar felizes porque os demônios se submeteram à autoridade que eu dei a vocês. Mas vocês têm que estar felizes porque a salvação chegou até esse lugar e chegou através de vocês. Amado, quando nós temos a consciência do chamado de Deus, a salvação está sendo trabalhada através de nós. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, diria os teólogos antigos aí? Não. A salvação é algo que nós vamos aperfeiçoando dia a dia, alcançando mais gente para Jesus. O que nos move sair da nossa terra, da nossa casa. O dia que eu saí desse altar aqui, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer através da nossa vida. Eu era muito feliz aqui, né, nessa igreja. Eu era contente, estava perto da minha mãe, perto da minha família. Mas Deus me chamou para lugares que eu nunca imaginava. Talvez não seja esse chamado seu, vender tudo. No aeroporto, quando nós estávamos retornando, estava eu e minha esposa. Eu dou uma olhada para trás assim, eu olhava assim, 5 malas grandes, 5 malas pequenas, 5 mochilas, 3 filhos, uma mulher, um violão, e eu pensei: é tudo que eu tenho. De repente, os meus filhos ouvem pessoas no aeroporto conversando em português, e eles falavam assim: pai, a gente está entendendo esse povo, eles estão falando também em português, né? Quando a gente está no chamado de Deus, a consciência é algo que Deus vai gerando em nós. Minha filha, durante 6 meses, quando nós fomos para a República, ela me odiou de manhã, de tarde e de noite. É verdade, você está rindo porque não foi sua filha. Porque se fosse sua filha, você chorava. Porque eu fiquei pensando: poxa, será que eu ouvi errado? Será que Deus falou no ouvido e escutei do outro? A gente vai ficando velho, né? Vai ficando surdo, usando óculos, né? As coisas vão ficando mais longe para nós. E eu pensando: Deus, o que eu estou fazendo de errado? De repente as coisas foram mudando. No último dia, eu abracei minha filha na escola, fui pegar ela no colégio,
e a filha mais velha, Radassa. E quando ela veio para mim, Radassa começou a chorar de soluçar. E ela dizia: pai, por que a gente vai embora daqui? Esse é o Deus que dá a consciência do chamado. Eu não sei, às vezes Deus não vai te levar para lugares longes. Às vezes Deus Ele não quer te levar em outros países. Às vezes seu chamado está dentro da sua casa, no seu casamento, com seus vizinhos, na sua escola, no seu trabalho. A pergunta que eu tenho, e às vezes incomoda, é por que 30% da igreja envolve no trabalho de Deus, e 70% não está envolvida na Mission Day, ou na missão de Deus. Ou seja, se a missão de Deus é agir através de nós, o que estamos fazendo? E por que não estamos fazendo mais do que deveríamos, ou do que poderíamos fazer, ou do que estamos fazendo agora? A consciência do chamado é aquela que traz, e é interessante, que quando nós temos a consciência do chamado, a alegria é algo que brota dentro da igreja. Fazer louvor numa igreja, ter uma consciência do chamado é fácil, é gostoso, porque os irmãos respondem, a adoração flui. Mas quando nós não temos a consciência do nosso chamado, nós ficamos muitas vezes falando com pedras. Mas quando temos a consciência do chamado, o pastor pergunta: olha, precisamos de tal coisa, lá vem o irmão, lá vem a irmã dizendo: eu posso. Amado, queira você envolver-se nas coisas do Espírito de Deus. Eu oro para que essa igreja seja envolvida na ação de Deus e nas coisas de Deus. Se Deus está, você precisa dizer: eu quero, eu estou junto, eu preciso. O pastor falou sobre ofertar, eu estou junto, eu posso, eu quero também. O pastor pediu uma ajuda para socorrer alguém, pastor, conta comigo, eu posso, eu quero também. Porque a alegria é algo que brota no nosso coração. Quando eu estava apaixonado, não quer dizer que eu não estou, viu, amor? Estou apaixonado por você até hoje. A Lídia é a mulher mais linda do mundo, não sei como é que eu fui tão sortudo. Não sei se ela foi, mas eu fui. Né? Mas a gente fazia coisas, eu viajava da minha cidade para a cidade dela, eu corria. Teve uma vez que meu escapamento caiu no meio da rodovia. Eu amarrei com a minha meia para chegar na minha casa. Cheguei na minha casa, Paranaí, Mato Grosso Sul, quase 2 da manhã, e o carro, né? Acordando os vizinhos todos. Quando a gente está apaixonado, você não mede esforços, você paga o preço, você faz com alegria. Amado, se você vê um crente reclamando dentro da igreja, fala para ele: volta ao primeiro amor, irmão, vamos pegar fogo, vamos trabalhar na obra de Deus, vamos envolver no Espírito de Deus. Se você, é interessante que Gálatas 5 vai dizer que são 9 frutos do Espírito, mas da carne está cheio de fruto lá, e com grande quantidade de fruto. Amado, uma igreja que ela ouve a voz do Espírito, ela está transbordante de alegria. Eu quero que em nome de Jesus você entenda isso. Você precisa, e eu preciso, ter a consciência do meu chamado. Diga comigo: Deus me chamou para a sua obra. Deus me chamou para a sua obra. Eu preciso envolver na obra de Deus. Eu preciso, de alguma maneira, você precisa envolver da obra de Deus. Amado, se eu fosse contar os testemunhos do que Deus fez conosco, tanto nesse tempo de pastor, quanto esse tempo de missões, nós não teríamos tempo. Mas eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês entendessem em Atos capítulo 9, abre a Bíblia em Atos capítulo 9, se você puder. Atos capítulo 9, versículos 12 a 15. Atos 9, 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículos 12 a 15. Na conversão de Saulo, diz assim o texto: e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, qual mal tem feito aos teus santos em Jerusalém? E eis aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Só até esse versículo. Quantas vezes a gente ouve falar de Ananias na Bíblia? Somente esta. A gente quase não vê falar sobre Ananias. Mas diz o texto que Ananias, quando recebe o chamado de Deus, é interessante que o segundo aspecto que eu quero falar com você sobre o chamado, e quando nós somos guiados no Espírito,
é que nós somos guiados num resgate de vidas. Esse é o propósito. Ou seja, a salvação é o tema central do chamado da missão de Deus. Quando Ananias ouve, e aí Deus está falando assim: Ananias, você vai lá, vai encontrar com Saulo. Aí Ananias pensa na história, e pensa em tudo. Capítulo 6 vai dizer que escolhe os diáconos. Vai nos transcorrer da escolha dos diáconos. Eles matam Estevão, jogam as roupas aos pés de Saulo. E Ananias está pensando assim: Deus, o Senhor está mandando eu evangelizar o cara que tem uma carta na mão para me matar? O Senhor tem certeza disso, Senhor Deus? O Senhor tem certeza? É engraçado que às vezes Deus dá a nós missões que nós muitas vezes não acreditamos. O Senhor tem certeza que é para eu sair daqui? O pastor Adonias era meu pastor e dizia assim: vocês vão sair daqui, Cleiton, você vai lá para o Jardim das Oliveiras. Deus, o Senhor tem certeza que eu tenho que ir lá para o Jardim das Oliveiras? Gente, era terra naquele tempo, não sei nem como é que está hoje. Era uma terra, eu tinha que sair daqui domingo. Eu gostava tanto da igreja, não, mas vocês querem ser missionários, vamos começar lá. E nós fomos lá, como diz o goiano, nós fomos, né, lá. Irmãos, você não tem ideia do que eram os Saulos que nós tínhamos que enfrentar lá, de gente que batia na nossa cara, batia na nossa porta. Que você estava, não gosta de crente não, o que vocês estão fazendo aqui? Tem dinheiro não, né? E nós falávamos para ele: nós também não, mas nós queríamos falar de Jesus para você. Amado, foi uma experiência. Então Ananias está dizendo assim: vai sair daqui, você vai encontrar a rua direita. E Deus, quando fala conosco, Ele não somente dá o nome, mas Ele dá o endereço, dá o CEP, Ele dá a hora, e Ele está dizendo: você vai encontrar alguém que para mim é precioso. Amado, não existe ninguém que não seja precioso para Deus. Nessa noite estou dizendo, por mais que você diga no teu coração: eu não sou amado, eu vou sair dessa igreja, porque eu não me sinto querido. Amado, você não foi trazido para cá para ser valorizado, você foi trazido para cá para ser salvo, e somos salvos pela graça de Jesus nesse lugar. Você está no ambiente de salvação de Jesus, amém ou não? Se você quer ser reconhecido, é só morrer, nós vamos no teu sepultamento rapidinho. Você quer ser reconhecido, faz uma coisa feia, vai ser preso. Amado, nós não fomos chamados para ser reconhecidos, nós não fomos chamados para nada disso, nós fomos chamados para a graça de Deus, para sermos salvos, para entrarmos no céu, para levarmos nossa família conosco para o céu. Ou seja, para nós é interessante, é importante entender que num culto de missões nós fomos guiados e chamados no resgate de pessoas e no resgate de vidas. Não sei quais são os seus Saulos. Na missão de Deus você precisa entender quais são os seus Saulos. Quais são as pessoas que para você te apresentam como perigo, são as pessoas que te apresentam como medo. Por isso que é necessário vir à igreja e fazer seminários de libertação, seminário de cura, seminário de transformação, seminário de tudo quanto é coisa, porque em algum momento da sua vida existe alguns Saulos, alguém que está te perseguindo, alguém que está contra a obra do Espírito no seu coração. E aí você precisa se desvencilhar disso, você precisa soltar, você precisa se libertar dessas coisas, porque o missionário, antes de levar a carga dos outros, precisa levar Jesus. Eu não posso estar no campo magoado com alguém aqui na minha casa, eu não posso evangelizar e estar ferido com o meu pastor, eu não posso falar de Jesus e apresentar. É muito interessante, porque a Bíblia muitas vezes diz que, na nossa cultura, no nosso ditado, dizemos: por fora uma bela viola, mas por dentro o quê? Um pão bolorento, o sepulcro caiado. Muitas vezes nós queremos dar um Jesus que não estamos vivendo Jesus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, devemos estar vivendo isso de intensidade com Deus. Deus te trouxe para cá, para ser restaurado no sangue dEle, no poder dEle, na transformação dEle. Você foi trazido aqui para ser restaurado no sangue do Cordeiro. E aí, quando eu estou num culto missionário, eu tenho que pensar que esse chamado é de mim para alguém, porque Jesus já me salvou, porque Jesus já completou e já tem feito uma grande obra no meu coração. Eu não sei vocês, mas poucas vezes eu oro por uma necessidade pessoal, porque não tenho tempo. Sempre eu preciso ver os outros, sempre preciso olhar os outros. E o que é mais interessante, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não precisa preocupar com o que Deus vai te dar de comer ou vestir, Ele já está cuidando, se você cuidar das coisas dEle.
Você não precisa ficar preocupando, pastor, minha empresa, se primeiro essa empresa não é tua, é de Deus. Se você serve a Deus nessa empresa que Deus te dá, você precisa dizer: Deus, de que maneira eu posso glorificar o Senhor? E aí as coisas na sua empresa vão fluir de uma maneira melhor. Amado, na missão de Deus, na consciência do chamado, diz o texto, que Saulo, ele diz ali, ele entra, versículo 17, entrando na casa de Saulo, impor as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique, olha o texto que está dizendo, cheio do Espírito. Amado, o problema da igreja atual, contemporânea, não é ter equipamentos, ou ter uma luz negra, ou ter cores. O problema da igreja contemporânea é que ela precisa entender que ela precisa viver mais no Espírito de Deus. Não é moda, nós não estamos aqui para dar um entretenimento a você, nós não estamos aqui para apresentar um show, ou apresentar um teatro de emoções, estamos aqui para que a palavra de Deus gere em você poder, para que você seja testemunha viva da graça de Deus. A igreja precisa de gente cheia da graça de Deus, a igreja precisa de missionários cheios do Espírito de Deus, cheia da presença do Pai. Agora, se estamos na casa de Deus, apenas esperando que alguém nos alegre, alguém nos motive, pastor, eu vim à igreja porque eu preciso de uma palavra. Para aí, o Salmo está dizendo, entrar por suas portas com ações. Onde começa o culto? Em casa. Onde começa a adoração? Em casa. Só que muitas vezes vivemos uma rotina esquizofrênica de fé. Hoje estamos crentes, pastor, fui no culto. Segunda, estou mais ou menos crente. Na terça, eu já estou reagindo. Pastor, eu já estou no TI. Na quinta, espiritual. E fica assim, vai e vem. Hoje você pode ser líder, amanhã não. Hoje eu me sinto crente, amanhã não. Está na hora de Deus pôr fogo no teu coração dia a dia. Está na hora de Deus te encher do Espírito dia a dia. Igreja de Jesus, acorda, enchei-vos do Espírito de Deus. Você pode dizer amém ou não? Você pode dar glória a Deus ou não? Porque no campo missionário, eu fui pastor primeiro do meu filho, da minha filha e da minha esposa. Porque muitas vezes eu não tinha congregação, eu não tinha ninguém para orar comigo, eu não tinha pastor para cuidar de mim. Amado, é o Espírito de Deus que cuida de nós, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significa que Deus sabe da tua oração e sabe do teu clamor, e nós oramos por tempos de avivamento, para que Deus levante missionários, Deus levante profetas, evangelistas, levante pastores na casa de Deus, porque hoje vivemos tempo em que todo mundo quer ser alguma coisa de boa ou de bem reconhecido, mas queremos sim que Deus levante pessoas além disso, pessoas que possam, com suas profissões, serem missionários onde Deus os levanta. Eu quero pensar com você, e já estou caminhando para o final da minha mensagem, que quando somos guiados pelo Espírito, resgate de vidas, e é interessante, que Deus começa a nos dar, esse próprio Saulo, no capítulo 16, se você pular um pouquinho para o capítulo 16, no versículo de número 7, versículo 7, ele começando no 6, capítulo 16, Salmo, a partir do versículo 6, diz assim: e percorreram a região de Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aí, pastor, como é que alguém é impedido de pregar a palavra, como se a palavra fosse algo ruim? Continua o texto, não é verdade. E chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, não o permitiu. Continua. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Por fim, eu quero dizer que quando o Espírito de Deus, e quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nós adquirimos sensibilidade no propósito de viver nele. Sabe o que é sensibilidade? Saber para onde Deus está soprando.
perceber as coisas de onde Deus está falando? Tem muita coisa, irmãos, que tem acontecido no meio do povo de Deus porque não há discernimento. Tem muita gente fazendo em nome de Deus, e é interessante que o próprio Saulo tem um problema aqui com essa, ele vai para Filipe, ele conhece Lídia, ele começa a evangelizar. Se o Ministério do Louvor quiser subir, pode vir. Ele começa a evangelizar, ele conhece Lídia, vendedora de púrpura, e aí essa mulher começa a ganhar sua família para Jesus, ela se batiza, ela oferece a sua casa para eles ficarem, a ponto de, segundo o texto bíblico, os constrangerem por essa razão. Eles ficam na casa dessa mulher, eles encontram essa mulher num lugar de oração. A partir dali nasce a primeira igreja em Filipos. Essa igreja começa a desenvolver relacionamentos, começa a crescer. Se você vê todas as cartas de Paulo e toda a história do Novo Testamento, vai perceber que essa igreja se torna ali um baluarte, uma igreja coparticipativa na missão de maneira ativa. E aí, de repente, diz ali o texto, que havia uma menina que estava ali com adivinhação, e Paulo... E aí ele se incomoda que a menina começa a declarar coisas boas de Deus, a ponto deles repreenderem, e diz ali, por causa daquilo eles são presos. Então tem muita coisa que acontece no meio de nós, que muitas pessoas, inclusive em Apocalipse vai dizer, muitos em teu nome eu farei isso, eu fiz aquilo, em Mateus vai dizer, ai dos que fazem também. E aí tem muita gente que está servindo a Deus, que está levando as coisas de Deus na brincadeira, que não leva a sério o que Deus está promovendo. E por isso, irmãos, que a gente precisa tanto de mensagem de autoajuda, 3 passos para ser feliz, 4 passos para avançar. Mas amado, não precisa de autoajuda. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito de Deus. Isso nos dará a sensibilidade para entender onde Deus está, de onde Deus não está. Onde está teu coração, está teu tesouro. Se o Espírito de Deus sopra no teu coração e você entende tudo isso, aí está a chave da tua prosperidade, está a chave do teu sucesso, está a chave da tua fé, está a chave da tua intimidade com Deus. Um dos problemas nossos hoje é tempo para a intimidade. Quanto tempo temos passado em intimidade com Deus, nosso chamado? Eu quero pensar com você que eu não fui trazido aqui para simplesmente falar de um trabalho missionário, que isso você poderia ver no YouTube, tanta gente falando de trabalhos missionários, mas é bom você entender que existem missionários, que um dia guiados pelo Espírito saíram desse altar, e que você pode ser um desses guiados pelo Espírito também desse altar. Amado, aqui Deus derrama poder, mas não é porque isso aqui é mítico ou é místico. Deus derrama, porque há um povo que quando liga essas coisas aqui na terra, Deus liga no céu também. Se estamos falando que essa igreja precisa ser guiada do Espírito de Deus, que precisa ser guiada, e diz aqui a palavra de Deus, que quando aqueles irmãos, entendendo que Deus estava com eles, e que eles foram chamados por Deus, se você ler todo o capítulo 16, vai dizer que aquela igreja crescia na fé, crescia dia a dia, aumentava o número de pessoas, aumentava o número de gente, havia cura, havia libertação, havia batismo com o Espírito Santo, havia libertação de demônios, porque o Espírito de Deus soprava sobre a igreja. Eu não sei você, mas uma igreja que é sensível à voz de Deus, essa igreja agrada a Deus, mas essa igreja, ela chama meu coração a agradar a Deus. E nessa noite, eu quero te convidar, irmão e irmã, a ouvir a voz de Deus. Tenha consciência no seu chamado. Uma coisa que eu ouvi de um pastor dominicano ao sair é: por que você tem que ir embora? Eu disse para ela: porque é algo que Deus sopra no meu coração, eu não sei te explicar. Talvez para você, tem muitas coisas que Deus tem falado, Deus tem trabalhado no teu coração, e qual é a consciência que você tem tido disso? Você já foi livrado de morte, já foi livrado de situações que você não sabe nem explicar. Se você limitar a sua existência numa casa, é muito pouco. Se você limitar a sua existência a uma herança, é muito pouco, porque a nossa herança está no céu, é lá que nós vamos estar um dia, junto na presença do Pai.
Eu quero estar com todos aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão em Cristo Jesus. A minha pergunta é: quantos de nós, na nossa consciência, queremos pagar um preço, viver no Espírito de Deus, ser guiados no Espírito de Deus, nos resgate de vidas no Espírito de Deus, mas também numa vida nos propósitos de Deus, guiados e guiadas no Espírito de Deus? Sensibilidade, essa é a palavra. Quer ter mais sensibilidade com Deus? Quer sentir mais Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, glória a Deus por isso. Se você sente o teu coração que nessa noite Deus está falando com você e quer receber uma oração, venha no altar, eu quero orar por você. Se você sente que a unção de Deus está sobre você, e se você está sentindo que o Espírito de Deus quer te mover a outros passos, mas não entende, não deu ainda o entendimento pleno, venha no altar, vamos orar. Deixa Deus te orientar, deixa Deus te encaminhar. Amado, Deus tem muitos missionários aqui, prontos a trabalhar no seu trabalho, no campo mesmo da sua vida. A Mission Day começa na sua família, a Mission Day começa na sua casa, a Mission Day começa, você vai ser enviado para hoje, para a sua casa, para a restauração da sua família, para o propósito de Deus que Ele tem para contigo. Amado, não saia desse culto sem contestar ou sem responder a Deus. Não saia do culto sem rasgar teu coração dizendo: Deus, arde em mim a chama. Assim como Cleófas disse: não, enquanto ele falava, não nos ardeu o coração enquanto ele falava. Cleófas tinha perdido a sensibilidade do seu chamado. Ele tinha saído, porque diz a palavra que a tristeza chegou, encheu o coração daqueles homens, daquele casal. E tem muita tristeza tirando a sensibilidade da igreja, tem muita tristeza arrancando a alegria da igreja, tem muita tristeza invadindo o coração e dominando o coração das pessoas. A incredulidade, ela entra depois da tristeza. Não deixa, amado, é tempo de rasgar teu coração em fé. É tempo de dizer: Deus, se tem um campo missionário a ser aberto, a começar em mim, a começar em minha família. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus.